Falar o quê? Ah, tá. Vamos falar com Deus, né? Ainda tem mais pessoas para chegar. Tem gente que está dizendo ali no WhatsApp que está chegando. Mas a gente vai ser pontual, tá bom? Vamos honrar quem chegou na hora. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos falar com Deus. Pedir a Ele que esteja recebendo nessa tarde o nosso culto e a nossa adoração. Como é que é o nome do irmão? Silvio. Irmão Silvio, seja muito bem-vindo. Deus abençoe. O irmão é de que igreja? Muito bem-vindo, tá bom? Sinta-se bem na nossa casa, tá? Os demais visitantes ainda estão para chegar e os alunos do seminário também. Clóvis, aqui na frente. É que vocês querem que eu chame o nome, aí por isso que você tá aqui nessa coisinha aqui da frente, aqui, ó. Vamos orar então, gente. E após a oração nós vamos louvar ao Senhor, tá? Pedindo que Ele esteja então sendo entronizado aqui nessa tarde. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente a Ele, né? Que essa seja uma palestra que venha acrescentar e capacitar a nossa mente, o nosso coração e as nossas emoções. Senhor, eu quero te pedir humildemente por essa tarde, te pedir por esse momento aqui de crescimento, de palavra, onde o Senhor estará usando a instrumentalidade do teu servo. E nós viemos te pedir nesta hora, humildemente, recebe tão somente o nosso culto e a nossa adoração, mesmo sendo tão imperfeitos. Quero te pedir agora, Senhor, que o seu nome seja glorificado nessa tarde. Te pedir por aqueles que estão a caminho, que estão na condução, no trem, que o Senhor possa estar guardando os teus servos, que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações nessa tarde. Te colocamos nas tuas mãos o Betel brasileiro, tanto o polo de Realengo quanto as demais extensões. Que o Senhor possa estar abençoando essa casa de profeta, que o Senhor possa estar enviando os vocacionados, que o Senhor possa cuidar de cada professor, cada diretor, que o Senhor possa, Senhor, usar cada um conforme a tua soberana vontade, que a tua fortaleza, a tua força se revele em nós, mesmo sendo tão fracos. Quero te pedir agora, não porque mereço, mas é confiado no teu nome, no nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Vamos louvar? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, no mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vem
adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus mesmo. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nossa palestra vai falar sobre a influência da teologia na saúde emocional, né? E eu costumo dizer que esse tipo de dificuldade, ela é um inimigo silencioso, porque às vezes a gente não vai dando, né, bola para uma coisinha aqui, outra ali, e o nosso coração vai suportando tudo isso. A gente sabe que o coração é uma forma poética, né, para falar sobre as sete das emoções. E aí eu queria chamar o pastor Jorge, doutor Jorge, pastor Jorge, né? O púlpito é pastor, né? Isso, servo, senhor Jorge. Eu já conheço o pastor Jorge há algum tempo, eu tive o prazer de ter aula com ele no seminário, então só de seminário eu já tenho quase 15 anos de formada, então o senhor imagina o quanto o senhor já está ancião, né, de dias, não é isso? Então o senhor já está, mas enfim, o pastor Jorge é uma bênção, toda vez que a gente convida ele aceita prontamente, e Deus vai usar a instrumentalidade dele. Queria que você esticasse sua mão para cá e nós vamos orar pela vida do Dr. Jorge, pedir que Deus esteja usando a sua instrumentalidade. Senhor, nessa tarde, quero te pedir que o Senhor use tão somente a vida dele, que o Senhor fale o seu coração, que o Senhor use a instrumentalidade, a sua didática, a sua dinâmica, que sempre tem nos abençoado. Eu te peço agora, nesse momento, que os nossos ouvidos e corações estejam sensíveis à tua voz. É no nome vivo e santo de Jesus. Amém e amém. Gente, eu sei que se desculpa é feio, mas eu cheguei literalmente de viagem ontem às 4 horas da tarde. Então eu não consegui preparar um kitzinho, né? Aqueles kitzinhos de palestra, mas eu tenho alguns caderninhos da outra palestra. Se alguém quiser usar como rascunho, tem algumas canetas ali. Eu sempre gosto de anotar, é sempre bom anotar. Então se você quiser pegar ali, tem poucos, mas aqueles que quiserem fazer uso, é só pegar ali com o pastor Vitor, tá bom? O pastor depois vai disponibilizar tanto o PowerPoint, né, quanto o que ele vai usar de material aqui no grupo, tá bom? Só quero fazer uma correção. Eu não sou ancião, eu sou precoce. Eu comecei a dar aula muito cedo. É um privilégio estar com os irmãos nessa tarde. Nós vamos estar conversando. E esse tema ele é muito abrangente. Então eu escolhi apenas uma parte desse tema para nós conversarmos nessa tarde. Claro que muitas outras coisas poderiam ser abordadas, mas uma coisa que tem me incomodado, que eu tenho visto, e hoje, até estava conversando com a Flávia, eu estou congregando, o pastor Richard ainda nem sabe,
Eu agora amanhã serei apresentado como membro da Assembleia de Deus. A minha vida, eu comecei no Seminário Batista, eu sou batista de formação, formei no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, confessional. Mas Deus tem me levado por muitas igrejas e eu trabalho lá, a Flávia também. E a gente dá aula lá, eu já estou trabalhando lá há 7 anos. E então ele me convidou, já que agora eu estou morando em Campo Grande. E a gente vai estar falando sobre algumas coisas que eu gostaria da gente refletir na nossa própria vida. E eu gostaria de começar com esse texto. E esses textos vocês vão guardando no coração. Deixa ele abrir o PowerPoint lá. Aperta no play. Vamos lá. Tem um play aí. Aqui embaixo. Isso. Tem a televisãozinha. Vamos lá. Não, aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Clica aí. Clica aí, que ele vai abrir a tela. Não, tá tendo alguma coisa aí. Ainda dando aula de PowerPoint, hein? Que eu nem uso. Mas já dá para vocês lerem o texto, porque aí ele abre como apresentação. Fica mais, porque tem outros textos que não estão tão grandes. Bom, a versão que eu estou usando é a internacional, nova versão internacional. Mas esse basicamente está igual em todos. O primeiro texto é esse. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que a gente tem como base para a gente falar é basicamente que a gente precisa realmente conhecer a verdade. Nós temos muitas informações, muitas igrejas, muitas linhas doutrinárias, muitas correntes. E as nossas igrejas hoje estão cada vez mais pluralizadas com isso. E a gente precisa, a meu ver, resgatar isso. O segundo texto, não conseguiram abrir não, é? O segundo texto é esse. Que o próprio Deus, esse é que a gente vai basear. Guardem aquele texto primeiro lá. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto básico. O que a gente vai estar falando? A teologia e a saúde mental. Eu gosto do efeito visual porque a nossa mente grava melhor quando a gente está, pelo menos a minha, quando a gente está vendo. Mas a gente vai prosseguindo enquanto eles estão tentando ajudar lá. Primeiro, o que é teologia? Teologia é o conhecimento de Deus conforme está na Escritura. A palavra teologia vem de theos, e logia, que theos é Deus, e logia é estudo, conhecimento. Então é só para vocês entenderem que teologia é o estudo de Deus. Eu acho que isso, por enquanto, está tranquilo. Qual o papel da teologia? A gente pensa logo que a teologia é coisa para pastores. Não. A teologia tem um papel fundamental. É estudar as religiões, seu contexto sagrados, rituais, dogmas e doutrinas. Ou seja, em todas as religiões precisa ter a teologia. A teologia é um estudo sistêmico, é um estudo aprofundado. E aí ele estuda a história, ele estuda as tradições religiosas. E é importante a gente ter um pouco desse conhecimento para saber aquilo que a gente está vivenciando. Ok? E o que é a saúde mental? Está relacionada à forma como a pessoa reage às exigências da vida. Ou seja, como você reage às circunstâncias que estão acontecendo à sua volta.
Ter saúde mental é simples. Parece que não é, mas é. O que é ter saúde mental? É estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitando as exigências da vida. Quando a gente consegue chegar nesse patamar, a gente leva a vida com mais tranquilidade. E eu tenho visto isso. Eu tenho uma postura pessoal com relação à morte bem diferente. Eu celebro a morte. Na verdade, não a pessoa que morreu, eu celebro a oportunidade que Deus está me dando de ter mais um dia de vida. Então, quando a gente perde um ente querido, quando a gente vê alguém falecendo, eu agradeço a Deus, porque Ele me concede mais um dia para eu experienciar a presença dEle na minha vida e aqui na terra. Conseguiu! Glória! Já passei desse, vai lá. Já foi também. Já foi. Esse aí. Então, nós vamos estar falando sobre exatamente isso. Sobre estar vivendo bem a vida. Quantas vezes a gente se percebe passando dificuldades porque a gente está preocupado com aquilo que ainda está por vir? Não funciona. E eu acho que você já tem essa experiência. Aí vamos lá. Por que falar de saúde mental? O próximo slide, por favor. Por que falar de saúde mental? A saúde mental é uma área negligenciada em um tema que é tratado como tabu. Historicamente, as pessoas com problemas de saúde mental são alvos de preconceito. Quando eu falo saúde mental, eu não estou falando daquele que, vou usar um termo vulgar, louco varrido. Não é esse. Todos nós temos, em algum momento, um problema de saúde mental. O que é saúde mental ou saúde emocional? São dificuldades de lidar com as demandas. Mas, historicamente, nós ainda temos muito tabu, muito preconceito com isso. Gente diz assim, não, hoje eu vou ao cardiologista. Ok. Hoje eu vou ao clínico geral. Tudo bem. Hoje eu vou... Como é que é? Não entendi. A gente tem vergonha de falar que está tratando do cérebro, das emoções. E eu vou dizer uma coisa para vocês que não deveria ser novidade, mas a gente ainda tem a resistência. O que comanda o corpo são as nossas emoções. E isso é simples de explicar, é uma coisa que eu falo logo no primeiro encontro com o paciente. O nosso corpo reage aos comandos que a gente dá para ele. Quer ver um exemplo simples? Você está andando na rua, você olha uma pessoa, acha que ela vai te assaltar. O que acontece com o seu corpo? O coração acelera, você começa a ter sudorese, você começa a suar, você começa a ter as reações de quem está sendo assaltado. Aí a pessoa passa por você e não te assaltou. Ou seja, você manifestou todas as reações de quem foi assaltado sem ter sido assaltado. Porque o cérebro ele não filtra. Você mandou a informação para o cérebro, o corpo vai reagir. E muitas vezes a gente negligencia isso por vergonha, por tabu, e a gente precisa quebrar isso. Pode passar o vídeo. Só que vocês não têm esse aí. Deixa aí que esse é importante explicar. Hoje, quer dizer, essa pesquisa foi feita dia 3 de fevereiro de 2022, então é bem recente. Cerca de 53% dos brasileiros declararam não estarem bem emocionalmente. Piorou entre 2020 e 2021 por causa da Covid e por causa das doenças, né, do enclausuramento. Esse índice, maior que isso, só tem a Itália, Chile e Turquia. Quem quiser pesquisar isso, é só ver lá na PebMed. Depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês poderem pesquisar. Outra pesquisa da USP, né, que é de São Paulo, Universidade de São Paulo, diz que no Brasil 63% das pessoas estão ansiosas e 59% dos brasileiros depressivos. Ou seja, nós estamos vivendo um caos emocional. Então a gente precisa começar a estar atento a isso. E a igreja não é diferente.
Por isso que hoje eu me propus a falar sobre teologia e saúde mental, porque existe uma dificuldade de nós percebermos o que é espiritual e o que é emocional. E muitas vezes a gente confunde isso, independente da denominação. Por isso eu trouxe, não uma fala minha, tomei a liberdade de baixar da internet, mas já que ele disponibilizou na internet, eu posso passar à vontade. Pastor, não, antes, mantém lá onde está. Pastor Elienay Cabral, deixa eu explicar ele. Volta lá. Ninguém quer, não quero mostrar ele não, quero aí. Ele é pastor, conferencista, teólogo, da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista das lições bíblicas CPAD. Todo mundo sabe o que é CPAD? Não? Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ou seja, ele é da Assembleia de Deus. Eu não queria falar sobre o que ele fala, porque vocês poderiam dizer assim, não, mas ele é batista raiz, veio de seminário confessional. Não, então eu peguei alguém que é de lá, ele tem vários livros aí, eu tenho a listagem de livros que ele tem escrito. Ele é um dos orientadores da literatura da Assembleia de Deus, ou seja, resumindo tudo isso, ele é reteté. E é isso que eu quero que vocês gravem. E agora eu gostaria que passasse o vídeo dele. Eu acho que não vai conseguir daquele outro jeito, você pegando o vídeo. Tem que o som está só aí no seu. Deus. Lembra que você copiou o vídeo? Tira isso e joga o vídeo para cá. Entre a emoção e a razão. Mas bota o vídeo junto. E quando eu percebo o exagero... Começa de novo, por favor. ...que se dá às emoções... Esse é o tempo que vivemos, onde a palavra, a verdade é relativizada, a valorização dos sentimentos hoje está maior em detrimento da racionalidade da palavra de Deus. No meio pentecostal nós sempre estamos lá no limiar entre a emoção e a razão. E quando eu percebo o exagero que se dá às emoções em detrimento da racionalidade da palavra de Deus, eu me assusto. Olha, irmãos, tá difícil de engolir umas coisas por aí, viu? Tá difícil. Um pregador, em determinado lugar aí, chegou e ficou olhando para a mão assim. Meu Deus, o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? A unção está aqui na minha mão, está aqui. Aí olhava para o auditório, para algumas pessoas. Você quer um pouco da minha unção? Aí eu quero. Então vem receber. E vinha aquele monte de gente que se jogava nos pés do pregador. Era o cancã da festa. Era o rei da cocada preta. E aqui diz que unção é isto aí. E aqui diz. Outros, um dia fui pregar numa outra igreja. Aí alguém disse para mim assim: o senhor vai ver um homem poderoso. Poderoso. Ele é chamado Canela de Fogo. É o Canela de Fogo. Ah, é? Aí apareceu o camarada lá. Sim, com uma carinha de humildezinho. Paz do Senhor, paz dos irmãos. Graças a Deus estou aqui. E daqui a pouco ele pula o púlpito assim e sai correndo.
e um monte de gente, meu Deus, aí o povo só falta subir pelas paredes. Palhaçada. Isso é palhaçada. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. Isso é desrespeito. Isso não é nem emoção, isso é brincadeira de circo. E a igreja não é palanque de circo e nem púlpito. Se você tem a unção de Deus, se você tem a graça do Senhor, tenha domínio sobre aquilo que você vai fazer, para que a palavra produza o verdadeiro efeito para a glória do Senhor, não para a sua própria glória. É lamentável que isso aconteça. Essa valorização exagerada que se dá para a emoção. A pessoa se emociona. Algumas pessoas até que são usadas por Deus, às vezes, no campo da profecia, às vezes são usadas. Mas às vezes elas tentam usar o Espírito Santo, manipulam com o Espírito Santo. Porque entrega uma mensagem que não tem nada a ver com nada. E sai por aí. Eu creio em profecias, viu, irmãos? Eu creio na manifestação dos dons espirituais na igreja. Mas eu não aceito, particularmente, não aceito meninice. Não aceito coisa que não tenha peso bíblico. Coisa que fuja dos princípios que regem uma liturgia verdadeiramente santa na vida da igreja. Aí o camarada sai por aí, desaforando todo mundo. Eu fui numa determinada igreja para pregar, e aí eu comecei, anunciei, disse, vou pregar a palavra. O título da minha mensagem é este. O texto que nós vamos ler é este. Eu li o texto, entrei na introdução da mensagem, daqui a pouco alguém lá resolveu profetizar. Aí alguém já saiu com um microfone sem fio, foi lá. O irmão tomou 15 minutos do meu tempo. E eu estou na igreja dos outros, fico quietinho, né? Engolindo seco. Eu estou lá esperando, e o cara falou de tudo. Qualquer coisa que não tinha nada a ver com o culto. Não tinha nada a ver com o culto. Sabia-se perfeitamente que era mera exibição. Muito bem. O irmão terminou, o irmão veio. Eu perguntei, quem se lembra do título da mensagem que eu vou pregar? Ninguém se lembrava mais. Vou anunciar de novo. Anunciei de novo a mensagem. Li o texto de novo. Comecei de novo. E daqui a pouco o irmão dizia, já saiu um irmão aqui correndo lá e tal. Porque naquela igreja havia um ensino errado. O ensino que tinha naquela igreja era o seguinte: o profeta falou, é Deus falando. Então para tudo. Músico para de tocar, pregador para de pregar. Aí tudo bem. Deixa eu confessar um pecadinho para vocês aqui. Fiquei na carne, pastor. Fiquei com raiva daquela situação. Achei que era desaforo ao Espírito Santo e também a mim, que era o profeta naquela hora, mas perdoei meu coração porque eu vi que era ignorância. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais o quê? Ignorantes. Então eu perguntei ao pastor, o senhor quer que eu continue a pregar, ou eu, ou os profetas? Não, o senhor está. E disse, então, o pastor me autorizou a pregar. Eu vou pregar e os profetas vão se calar. Depois que eu terminar de pregar, você pode profetizar à vontade. Foi a mesma coisa que eu tivesse aquela bomba de bombeiro assim. Esse pregador é carnal, esse pregador não é pentecostal, esse pregador não tem espiritualidade. Eu pouco estou me importando com isso. Porque a palavra de Deus tem que ser respeitada. Por quê? Porque havia um conceito errado, equivocado. Essas brincadeiras de mau gosto. No ministério da palavra não pode haver isto. É preciso que haja um equilíbrio. E que o crente que está aí saiba o que está fazendo.
saiba por que está fazendo. O conceito era equivocado. Ora, se o espírito do profeta é sujeito ao profeta, significa que o profeta sabe o que vai falar e sabe quando ele pode e deve falar. Pelo menos deve saber. Não é essa coisa que liga numa tomadinha e o camarada tem que falar. Me sentei ao lado de alguém uma vez que dizia que era pregador. Aí puseram esse irmão do meu lado, ele sentou, sério, assim, duro. Daqui a pouco ele fazia assim. Olhava para mim, arregalava o olho. Aí eu me virei para ele, irmão, o senhor está passando mal? Não, irmão, é o Espírito Santo. Não, mas isso não é Espírito Santo. Isso não é Espírito Santo. Tome cuidado, não brinque com coisa séria. Essas brincadeiras. Quem é que diz que você tem? Isso aqui não é sessão espírita. Culto é sessão espírita, irmão, onde um espírito entra numa pessoa e a pessoa tem que estribuchar, tem que arregalar os olhos, tem que sair pulando, tem que fazer... Não. Você tem direito à alegria. Você tem direito a expressar a sua alegria. Você se alegra, um bate palma, o outro levanta a mão, o outro chora. É perfeitamente aceitar, mas isso não pode se transformar em regra. Em regra. Que para o Espírito Santo manifestar, você tem que arregalar os olhos, que você tem que estribuchar, que você tem que sair pulando. Não é. Não é regra. Essas verdades, e tem pregadores que são especialistas em provocar isso para depois eles ficarem. Obrigado. Passa para o outro slide para mim. Como saber o que é espiritual ou mental? As igrejas, as pessoas, têm muita dificuldade em saber diferenciar o que é espiritual e o que é emocional. Inclusive, alguns profissionais experientes precisam estar muito atentos a pequenas sinalizações características de cada uma delas. O que é patológico e o que é espiritual. Por isso, o grande índice de adoecimento nas igrejas. Nos dias de hoje, uma pluralidade de manifestações que evocam o lado emocional das pessoas sem o preparo direcionado correto. O que significa isso? Muitas vezes a gente leva as pessoas a ter emoções. Eu participei de vários eventos e vi alguns resultados que a pessoa é tão mexendo nos seus gatilhos emocionais e não tem ninguém preparado no local para depois resgatar essa pessoa para a realidade do dia de hoje. E aí a pessoa fica adoecida, sem o suporte, e depois a igreja vai, não sei o que está acontecendo. E hoje está se evocando muito isso nas igrejas. Pode passar o slide. Vamos falar um pouco sobre o que é saúde emocional na igreja. Faz-se necessário resgatar uma prática religiosa saudável. Palavra. Nós viemos à igreja, nós estamos na igreja para aprender aquilo que é a orientação bíblica. Não precisa de... A Flávia me conhece, o pastor Richard me conhece. As pessoas, tem algumas outras pessoas aqui que me conhecem. Eu, por exemplo, eu não gosto de ser apresentado como ela me apresentou. Eu sou apenas o Jorge, porque eu não vou levar título. Meu cachorro, o único título que eu faço questão é de servo. Esse é o único que eu vou levar para a eternidade. Porque quando você apresenta, você está apresentando o homem. Não, eu sou doutor, teólogo, psicólogo, agora também ancião, né? Porque ela me atribuiu esse adjetivo. Ancião. Não sou nada disso. Eu sou igual a vocês. Eu estou ainda aprendendo com Deus. A cada dia eu aprendo. Porque senão a imagem fica na pessoa que está falando. E quando que na verdade a gente tem que levar isso para o Espírito Santo. É Ele que tem que falar. Então não é a pessoa, e é o que esse pastor estava falando. Mas hoje, historicamente, as igrejas estão perdendo esse foco e esse propósito, buscando inovações para acompanhar a demanda dos que a frequentam. Ou seja, a igreja hoje não é um local de ensino, é um local de se adequar ao que está precisando. Muda-se até as orientações.
Então esquece com isso o objetivo principal da igreja, que todo mundo sabe que é evangelizar. Nós estamos aqui, uma das pregações que eu faço de missões, eu uso o versículo de Atos 1:8. Principalmente quando eu prego em Assembleia de Deus ou Igreja Pentecostal. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós para serem o quê? Testemunhas. E é exatamente isso, nós somos preenchidos com o Espírito Santo para ser testemunha do Evangelho. Porque se a gente não é testemunha, nós não temos o princípio da Bíblia, que é a propagação do Evangelho. E isso torna a igreja adoecida e problemática. Ok? Seguindo. Como buscar a saúde emocional? Próximo slide. Através da teologia. Vamos voltar ao texto. E aí a gente vai falar um pouquinho desse texto. O texto diz lá, que eu botei em destaque, mas quem tiver na Bíblia pode perceber o que eu vou falar. Lá diz assim, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Ok? Como? Que todo o espírito, alma e corpo, que seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dissecar um pouco esse texto. Pode passar mais lá, por favor. O que significa santificar inteiramente? O Evangelho requer que a gente se entregue na totalidade. Não existe o meio crente. A gente vai ver isso mais à frente. Aquele que é crente aqui, aquele que não é crente lá. Eu tenho a oportunidade de viajar bastante e muitas vezes viagem secular. Eu estava até conversando agora mais cedo e falando sobre isso. Eu sou crente em todos os lugares. Eu estava com uma pessoa, eu sou, o termo é até bonito, diretor da Harley Davidson, mas na verdade eu sou apenas um promoter. Eu faço passeios com o pessoal da Harley e a gente ora. Quando vai sair para o passeio, a gente ora nas reuniões. Porque se eu não tiver, ou aonde eu estiver, eu não for um propagador do Evangelho, eu perco o sentido de ser. Eu sou só crente só dentro da igreja? Ou seja, no teu ambiente de todos os dias, a tua postura tem que ser uma só. E é isso que é totalidade. Quando a gente está na integralidade dentro do Evangelho, ele reflete o tempo todo. Eu viajei ano passado no Carnaval, fui para Curitiba, e eu estava no hotel e deu um problema na moto do companheiro que estava viajando, a gente foi para a Harley, ele estava consertando, eu fui para o hotel para dizer que a gente ia ficar mais um dia. E aí ela pediu meu documento, eu dei de psicólogo. Ela falou, você é psicólogo, posso falar um negócio contigo? Falei, pode. Ela começou a contar a demanda dela. E era o seguinte, ela é filha de pastor. E ela gerencia esse hotel, que inclusive é cristão. Você vê no título dele, Deus é Amor, dos dois prédios que eu fui, na Curitiba e em Fortaleza, em Londrina, os dois é igual, então deve ter uma origem cristã. E ela às vezes tem que fazer plantão no domingo. E toda vez que ela faz plantão no domingo, o pai dela, que é o pastor da igreja, bota ela em disciplina. E ela estava emocionalmente ficando muito abalada com isso. E falava assim, eu preciso trabalhar. Como é que eu vou fazer? Toda vez que eu fico de plantão no domingo, meu pai me bota em disciplina, me bota lá na frente da igreja e me expõe. Aí eu falei, não aguentei, eu não uso muito não, mas eu puxei minha carteira de pastor, botei em cima, falei, olha só, eu sou pastor, eu tenho tanta autoridade quanto seu pai, vamos conversar sobre isso. E fui mostrar o verdadeiro evangelho para ela. Um evangelho que não é de punição, é um evangelho de prazer, de ter amor e alegria em servir. Ficamos 3 horas conversando nesse dia. Depois ela mandou uma mensagem, falou, eu posso pegar seu telefone? Se eu precisar, eu falo, pode, pega.
Aí dei meu telefone e parece que falou, você é uma pessoa incrível. Eu falei, não, é o evangelho que é incrível. Eu só propaguei ele. E a gente, às vezes, faz muita legalidade. Então, ser crente integral é onde você estiver e as oportunidades surgirem. O evangelho requer que nós nos entregamos na totalidade. Olha esse texto de Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, depois que eu vou falar. Deixa eu ver aqui. Ih, passei tudo aqui. Deixa eu ver. Ou seja, ou a gente tem uma mudança radical, ou a gente não é crente. E a gente começa a justificar isso. E o emocional, a gente vai ver mais à frente como influencia isso. Ok? Pode passar. O que significa espírito? Nesse texto específico, aí vocês têm que ver na Bíblia de vocês, duas formas de se escrever espírito. Letra maiúscula e letra minúscula. O com letra maiúscula se refere ao Espírito Santo. Nesse especificamente está com letra minúscula na Bíblia de vocês. Que significa, tá? A nossa moral, o nosso emocional, a nossa intelectualidade, o nosso comportamento, ou seja, toda a nossa essência, em qualquer coisa que a gente vá fazer. Eu, por exemplo, troquei de carro semana passada, e aí o nome da pessoa, do vendedor, é Natanael. Na verdade, ele é o gerente. Eu falei, esse nome é bíblico. É, porque eu sou de origem, mas eu estou afastado. Eu falei, abriu a brecha que eu precisava. Aí comecei, você tem que voltar, vamos orar, tal. A gente precisa viver isso. E esse espírito, volta lá. A gente precisa ter a nossa moral, o nosso emocional, o nosso intelectual dentro dos padrões de Deus. Por que a gente está ficando ansioso? Por que a gente está ficando depressivo? Porque a gente professa uma coisa com as nossas palavras, mas não consegue vivê-las. E o Deus que eu conheço, e eu tenho vivido isso há, não vou dizer quantos anos não, porque senão vão realmente acreditar que eu sou ancião. Eu tenho vivido de fé em fé. Eu falo isso com a minha filha. Quando ela me liga e traz uma demanda dela, ela mesmo já responde, já sei, pai, Deus está no controle. Eu falei, exato. Fica tranquila que vai se resolver. E a gente não consegue essa tranquilidade emocional porque a gente professa uma verdade, mas não vive essa verdade. Aquele texto lá do começo. A gente precisa conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? É vivenciá-la. É Deus falando assim, olha só, Jorge, anda que você não vai cair do púlpito. Eu não vou dar. Não vou falar assim, não dá para você construir a ponte primeiro, não. Não dá para você me mostrar onde eu vou pisar. Isso não é fé. E é exatamente isso que a gente precisa trabalhar no emocional da igreja. Porque hoje a gente está criando condições para que a pessoa se sinta tranquila. A gente precisa ter a verdade, ok? Seguindo, o que é alma? Alma é a força vital, tá? Pode passar. É a sede do pensamento, é aquilo que a gente estava conversando aqui, que a gente falei do exemplo do ladrão na rua, que é a origem da onde vêm as nossas doenças emocionais. A gente crê, isso já deve ter acontecido com todos vocês. Você crê que está acontecendo uma coisa, aquilo vira uma realidade na sua emoção. É o que a gente chama, vulgarmente, de pré-conceito. Por exemplo, se dizem assim, o Jorge é um cara grosso. Aí vocês vão chegar aqui e esperar eu fazer, vai ficar o tempo todo atento para ver se eu faço uma grosseria. Por quê? Porque você já tem esse preconceito esperando. Aí eu falo alguma coisa um pouquinho diferente. É mesmo, olha lá o que ele falou. Porque você já tem esse preconceito. Então, o problema emocional é que a gente
traz esses preconceitos. E isso na vida espiritual, como é que se concretiza? Quando muitas vezes a gente joga tudo para o lado do Espírito Santo. Gente, o que a gente está vivenciando hoje é responsabilidade nossa. Eu costumo dizer para minha filha, ela, pai, o que é santidade? Eu falo, santidade é proximidade com Deus. Isso é simples. Ela mora nos Estados Unidos e eu aqui. Aí eu comecei, a gente estava numa videoconferência, eu comecei a balançar a mão. Filha, você está vendo o que eu estou fazendo com a mão? Não, pai. Por quê? Porque a gente não está próximo. Se a gente estivesse próximo, você estaria vendo o que eu estou fazendo. E santidade é isso. Quando você está próximo de Deus, você vê a resposta dele. Você está longe, você não vê. E aí o que a gente faz? Bota tudo na conta dele. E aí vem as ansiedades, vem a depressão, ainda cobra. Ah, Deus, por que o senhor está deixando acontecer isso? Como assim? Quantos aqui saltam de paraquedas? Ninguém, né? Então eu posso afirmar que ninguém aqui morre saltando de paraquedas, porque vocês não saltam. Aí você salta de paraquedas, aí tem um acidente, e você diz, ah, Deus, por que aconteceu isso? Você foi lá, gente, você foi lá saltar. Eu estou falando porque eu salto de paraquedas, né? Então, comigo a probabilidade de acontecer. Aí eu vou botar a culpa em Deus? Não. Eu crio as circunstâncias. Então, quando a gente pensa em alma, a gente tem que pensar que a gente precisa estar com ela na totalidade da palavra de Deus, tá? É o primeiro lugar, o sopro, aquilo que Deus colocou na vida. E corpo, é toda a nossa estrutura, que a igreja negligencia. Nós colocamos psicólogos para falar, assistentes sociais, mas botou professor de educação física aqui para dar aula? Precisa, isso aqui é o templo do Espírito Santo. Vocês convidam alguém na sua casa, deixa ela toda desarrumada, fala assim, o dia que a pessoa chegar, ela não vai ficar reparando como é que está. Não, você vai lá, pelo menos na sala onde vai receber, você dá uma ajeitadinha, joga tudo lá no quarto, tranca a porta, porque sabe que ela não vai lá. E o templo do Espírito Santo a gente deixa bagunçar. Aí enche de doenças, enche de problemas emocionais, depois fica botando a conta em Deus. Poxa, Deus, por que o senhor não resolve? Porque a gente não está fazendo a nossa parte. E é importante a gente cuidar, tanto do espírito, ou seja, nosso conhecimento, da nossa busca, da alma, que são das nossas emoções, como também do corpo. Quando você faz ginástica, quando você está fazendo uma atividade física, você produz noradrenalina, serotonina, que são hormônios do prazer. Você sai mais alegre, você sai mais livre, você sai menos disposto a arranjar problema, de brigar com alguém. Então, quando se fala nesse texto que a gente leu, santidade integral, está falando para você cuidar da sua alma, do seu espírito enquanto pessoa e do seu corpo, que a maioria da igreja negligencia. Pode passar. E aí vem o resumo. É forte, mas é verdade. Ou a gente é crente ou não é. Não existe o meio crente. Não, eu sou mais ou menos crente. Eu sou simpatizante do evangelho. Não existe isso. Você é crente o tempo todo. Ou você crê ou você não crê. E o que é crer? É um exercício de vida. Que Jesus Cristo morreu na cruz, todos nós sabemos. Isso é conhecimento. Agora, vivenciar isso é aquele texto que Paulo fala aos Gálatas. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma mudança comportamental, é uma mudança emocional. E para isso a gente precisa estudar a Bíblia. Eu estava vendo você sinais de Libras, aí eu lembrei quando eu fiz o curso de Libras na Assembleia de Deus da Penha, que agora é do grupo do Silas Malafaia, era do pastor José Santos, eu fiz lá. E os cultos do Silas Malafaia, que era a Quinta da Vitória, tinham 2 cultos por dia, e eu acho que lá deve caber o quê?
2.000, 3.000 pessoas, né? Lotado de ficar gente em pé no corredor, nas laterais. E 2 cultos por toda quinta-feira, porque eu já não estava dando conta da demanda. Aí eu fui fazer uma avaliação, né, que eu estava treinando, fui traduzir o culto, uma escola dominical. Aí quando eu cheguei, foi no templo, imagina um templo daquele tamanho, eu olhei assim, eu falei para a pessoa, é uma classe? Né, devem ter outras classes espalhadas na igreja. Ele falou, não, aqui a escola dominical é para a igreja toda. Não tinham 100 pessoas. No local onde você põe 3.000. Então, para o reteté, para as bênçãos, para a maravilha, é o que eu estou fazendo igual, né? Então, isso todo mundo quer. Mas na hora de conhecer a verdade, saber exatamente, ter intimidade com Deus, a gente não busca. Resultado, as consequências que a gente está vivendo hoje na igreja. Uma igreja adoecida, uma igreja cheia de pessoas doentes, porque não entende a verdade. O pastor Richard também trabalha. A Bia também faz o trabalho lá com a gente na Assembleia de Deus da Augusto Vasconcelos, com os pastores. Ele leva a parte espiritual, que é a parte do Casados para Sempre, e eu trabalho a parte psicológica dos pastores daquela igreja. E a maioria invertem as ordens, achando que está fazendo a obra de Deus e que é o cara mais espiritual do mundo. Negligenciando a família, negligenciando os filhos, negligenciando todo mundo. Não existe. E às vezes a culpa também é da igreja, tá? Do membro, que cobra que o pastor priorize a igreja em detrimento da família. Isso não é bíblico. E aí o que acontece é adoecimento. Uma família afastada, uma família do pastor com problemas, porque o pastor tenta suprir a demanda da igreja, e a igreja cobra, porque a igreja não conhece o que? A verdade, nem o pastor. Logo, adoecimento. A igreja precisa trabalhar isso. E aí vem o texto discernindo quem você é. Eu quero deixar esse texto como um alerta. Pode passar. Esse aí, Romanos 12, 1 e 2. Eu vou ler porque essa versão eu não decorei, eu decorei na antiga. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto para mim é espetacular. Ele começa pedindo, rogando aos romanos que apresente seus corpos em sacrifício vivos. Sacrifício vivo. O que é isso? É abrir mão. É buscar não os seus interesses, não o seu conhecimento, mas aquilo que Deus quer que você faça da sua vida. Eu tive a oportunidade, voltei de Belo Horizonte sexta-feira, fui rever o pessoal lá da missão que eu me preparei para ir para a África. E como meu coração ardeu de alegria. Tem mais de 10 anos, eu fui em 2010 e 11. Como meu coração ardeu de alegria, porque a obra continua. Aí eu pude rever algumas pessoas, conhecer outras novas. Eu falei, é isso que a gente precisa. Continuar preocupado em fazer aquilo que Deus quer. Dar a vida em sacrifício vivo. Porque isso é que é santo e isso que é agradável a Deus. Como? Com um culto racional, ou seja, espera aí, é Deus falando ou sou eu que estou achando que é? Vamos buscar aí a resposta. E a própria palavra fala, fazei prova de mim. A gente às vezes bota tudo na conta de Deus. Vamos buscar, vamos saber, não, é Deus? Ai, Deus não está me ajudando. Deus, resolve o problema da minha família que está com problema. É igual meu joelho. Meu joelho, esse eu vou dar a idade, tem 90 anos esse joelho, só esse. O resto do corpo não, esse aqui está. Fui ao médico, o médico falou, gente, teu joelho não tem mais jeito não. Acabou. De vez em quando, a perna fica assim e não volta. Aí fica dias eu com a perna, né? Aí o médico falou, não tem jeito.
Aí eu, ok, o que eu preciso fazer? Faz musculação para tentar dar uma melhorada. Nem remédio? Não. Não tem cirurgia que me deixe biônico aí, a perna funciona? Não. Acabou, acabou. Tá legal. Doutor, o que foi isso? Saltar de paraquedas e treino de luta. Quem colheu? Fui eu que plantei. Então eu vou botar, Deus, por que você fez meu joelho assim? Não, ele fez o joelho perfeito. Eu é que detonei ele. E a gente bota nas contas de Deus. Esse é o grande problema do espiritual para o emocional. Quando a gente não consegue reconhecer as nossas responsabilidades, a gente transfere para Deus. E quando ele não responde como a gente quer, a gente adoece e bota a culpa na igreja, bota a culpa que Deus não está olhando para você, que Deus não está respondendo às suas orações, porque a gente não está fazendo um culto racional. E aí também, não se amolde o padrão deste mundo. Quando eu li esse texto, quando eu preguei esse texto pela primeira vez, em alguns anos atrás, eu falava o mundo lá fora. Hoje, quando eu leio esse texto, eu vejo o mundo aqui dentro. Nós estamos mundanizando a obra de Deus. A nossa preocupação hoje é fazer com que as pessoas saiam do culto satisfeitos porque eu fiz o trabalho, como aquele pastor falou, que agradou o povo. Não, a gente está precisando de palavra. A gente está precisando resgatar isso, porque isso vai trazer o equilíbrio emocional. E eu posso dizer isso de cadeira. Eu sou bem... Quer dizer, para ser psicólogo tem que ser maluco, né? Então, eu estou dentro do padrão. Eu estou viajando, eu estou falando com Deus o tempo todo. Eu estou na estrada e estou falando assim, cara, que bonito que você fez, bacana, né? Olha que coisa linda. Às vezes eu reclamo, eu estava vindo de BH, minha vista ardia muito. Eu falei, poxa senhor, você podia dar uma quebrada de galho aí. Essa poeira de poeira de minério, não sei se já viram, arde demais. E os caminhões todo vermelho na estrada e aquela poeirada no rosto. Eu falei, pô, você podia quebrar meu galho, porque tá ardendo, não sei nem como é que eu vou chegar no Rio. Eu estou conversando com ele o tempo todo. Então eu estou o tempo todo falando com ele, até pergunto muitas vezes no seminário, eu faço a pegadinha. Quantas vezes você ora por dia? Aí, pastor, eu oro 10 vezes por dia. O outro, eu oro 5 vezes por dia. Beleza. E pastor, quantas vezes você ora? Eu, 1. Só ora 1? Eu estou o tempo todo em espírito de oração. Eu não faço oração. Vocês podem até olhar, podem vigiar. Vê se eu vou parar para orar na hora do almoço. Só não sei se for uma formalidade. Eu não paro. Ele está ali almoçando comigo, eu já estava conversando com ele. Por que eu tenho que criar uma solenidade? Eu não crio. Então eu ando o tempo todo, eu já chego falo, às vezes reclamo da comida, às vezes também falo, pô senhor, essa comida aqui que você me fez parar aqui tá ruimzinha, hein? Escolhi mal, né? Você podia ter dado um toque, tipo assim, anda um pouquinho mais. Porque essa intimidade. Do que não, estou almoçando, aí tem gente olhando. Senhor, muito obrigado pelo almoço. Aí tem outros dias, não tem ninguém olhando. Então, santidade, culto racional é você ser uma pessoa só. Não se amoldando a este mundo. Mas transforme-se, essa é a oportunidade que vocês estão tendo hoje. Transformar-se para a renovação da sua mente, ou seja, entendendo quem você é, entendendo quem você precisa ser, para que aí a gente vai experimentar, e eu posso dizer de cadeira, e eu glorifico a Deus por isso, que eu experimento e comprovo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E vou mais além, quem me conhece mais profundamente sabe disso. Não é só coisa espiritual não, Deus me abençoa em todas as instâncias da vida. Minha filha liga de lá de fora, ou meu filho liga aqui do Brasil. Pai, estou precisando disso. Vou orar. Fica tranquilo. E eu só faço uma oração. Eu não fico puxando o perna de Deus. Deus, responde aí. Não. É uma oração suficiente. Claro, olha só, eu não estou fazendo teologia aqui, não. Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. O que eu quero falar com isso é o seguinte. Tenha a sua intimidade com Deus. Faça da sua forma. Minha filha esses dias me ligou e falou, pai, eu fiz jejum pelas minhas filhas
E meu marido está perguntando qual é a diferença de jejum para promessa. Aí eu fiz um texto para ela sobre jejum e promessa. E perguntei para ela, você fez jejum para quê? Ou melhor, como você fez jejum? Ah, não, eu fiquei para que Deus abençoasse minhas filhas e tal. Falei, ok. Quando você fez esse jejum, quem ficou com as suas filhas? Não, eu fiquei com elas. Não, filha, você não fez jejum espiritual, você fez regime. Você só deixou de comer. Porque o jejum é para ligar com Deus. Se você continuou trabalhando, continuou cuidando da casa, continuou atendendo o telefone, continuou vendo as demandas da criança, você só fez regime, você só ficou sem alimentação. Então é melhor não fazer. Fala com Deus, olha só, não dá. Mas quebra o meu galho, faz o que eu estou precisando aí, dá uma mãozinha. Porque o jejum é para você se trancar, ficar, olha só, ninguém me perturba, eu vou ficar um dia, 8 horas, 5 horas, 3 horas, 1 hora. Eu e Deus. É abstinência de tudo. Sem telefone, sem nada. É conectividade com Deus, tentar entender. Se você, como eu vejo muita gente fazendo jejum, muito interessante, começa o jejum às 8 horas da noite e termina às 6 da manhã. Ou seja, ela vai dormir às 8, acorda no outro dia, fiz jejum. Não fez jejum, você só foi dormir. Ou faz jejum, vai trabalhar, você só fez jejum. Então a gente precisa começar a ter racionalidade. Porque aí a gente experimenta. E quando Deus faz as coisas, Ele faz de modo perfeito. Sem desespero. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Ok? Então, para encerrar essa parte, para vocês poderem perguntar, quando você entender a teologia, você vai ter mais resposta para a tua saúde mental. Então pensem nisso, que muitas das suas demandas emocionais é porque você ainda não crê ou não confia em Deus, como muitas vezes você prega, ou como muitas vezes você fala. E confiança é tudo. E o que é o exercício de fé? O que diz em Hebreus 11:1? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, é coisa de louco. E de louco eu entendo. Ok? Muito obrigado. Vou chamar a Flávia, que é... Uma aguinha ali, pastor. Pega lá para mim, Mateus, uma água mais geladinha para o pastor, por favor. Gente, bênção. Amém? Enquanto o pastor dá molha ali um pouquinho as cordas vocais, né? Hidrata. Eu quero falar um pouquinho do seminário, tá bom? A gente, para quem não sabe, tem um seminário que funciona na PIB de Realengo. Na verdade, ele é um seminário interdenominacional, embora use o nosso prédio, a nossa estrutura. É um seminário com quase 90 anos de história. Eu queria pedir os seminaristas que estão presentes, Clóvis, a Nilceia, o Breno, mais alguém que eu não estou vendo? Porque eu não estou enxergando mais, gente, já estou ficando velhinha. Se o pastor Jorge é ancião, eu já estou ficando velhinha. Vem aqui, por favor, vocês, Nilceia, Clóvis, Breno, cadê? O Breno acho que desceu, não foi? A gente tem hoje... por volta aí de 12 alunos, né? Sobe aqui. Quero mostrar vocês bonitinho, assim. E a gente vai retornar às nossas atividades do ano letivo de 2023. A gente fez aí algumas modificações para abençoar a sua vida. Breninho, sobe aqui, por favor. Para abençoar a vida das pessoas, para dar acesso a mais pessoas para fazer o seminário. E qual foi a primeira modificação? A gente transformou as disciplinas em módulos, tá? E aí eu queria falar um pouquinho para você quais são os benefícios de você fazer o curso em módulos. É porque você pode escolher fazer um módulo por vez. É óbvio que o seu curso vai ficar um pouco mais extenso, mas isso pode atender uma necessidade do seu bolso, do seu tempo, da sua logística, da sua demanda. Deixa eu usar as palavras chiques dele, né? Da demanda. Então, você pode estar aí se adaptando, né? Esse modelo aí. Então, nós estaremos iniciando
o módulo, né, o primeiro módulo de 2023, na terça-feira, dia 28 de fevereiro. O pastor Neilson vai estar lecionando religiões comparadas, né, ou seitas e heresias. Teve que, parece que, fazer uma mudança no nome, mas é a mesma disciplina. E eu estarei lecionando na quinta-feira teologia da educação. E aí, qual é o investimento? Eu nunca falo que é preço, valor ou custo, né? Qual é o investimento? O módulo, ele custa R$ 89,90. Então, cada módulo, cada disciplina é R$ 89,90, tá? E aí, como é que você faz? Eu quero fazer as duas disciplinas. Então, os 2 módulos, que vão ter duração de 5 encontros. 4 encontros é o conteúdo e o 5º encontro é a avaliação. Então, como é que você vai fazer? Aí você ganha um desconto se você fizer as duas. Ou você pode fazer só uma, e aí é o valor fechado, tá bom? Membro da PIB sempre tem aquele descontinho especial, então talvez seja essa hora de você se inscrever, se o coração está aí queimando, né? A formiguinha aí, né? O seu bichinho no coração da vocação está aí no seu coração. Você não pode perder essa oportunidade. A gente está tendo hoje o Café Teológico com a presença do pastor Jorge, né, que foi um evento patrocinado pelo seminário. Você viu que o preço foi simbólico, somente para a gente arcar com a despesa do café. Mas a gente vai fazer um curso de férias, sem ser essa segunda agora, na próxima segunda. Então, vai ser segunda, terça e quarta. O curso é um curso de liderança, vai falar sobre visão, missão, baseado no livro Visionar, do Andy Stanley. E quem vai estar ministrando é o pastor Oséias Prates. Quem lembra do pastor Oséias Prates, que deu a EBD, que ele falou sobre divórcio? Lembra disso? Igreja e divórcio, lembra disso? Então, ele vai estar aqui na próxima segunda-feira. E aí, novamente, qual é o investimento? Novamente, vai ser simbólico, R$19,90. Por que esses valores? A gente tem sempre um custo, tá bom? Custo de locomoção, custo de lanche, custo de energia. Mas isso é para abençoar a sua vida, tá bom? Então, você coloca aí como seu investimento, já vai orando por esse processo. Cada um recebeu aí a divulgação do seminário. Talvez você não possa, nesse momento, fazer o seminário, mas você tem alguém na sua casa, na sua vizinhança, na sua igreja, que quer fazer. E aqui está parte dessa turma linda aqui, tá bom? Que vai estar recepcionando vocês. Agora eles já são aí já os mobilizadores, os divulgadores do seminário. Clóvis vai trazer 3 alunos novos. Estamos firmes? Estamos firmes? Entendeu? Então, vai trazer aí, a gente vai estar trazendo. Então, você pode estar entrando, né? Aproveitando essa oportunidade que está pertinho. Antes a gente ouvia assim, poxa, você dá aula onde? Ah, eu dou aula em Campo Grande. Ah, é tão longe para mim, é tão difícil. Mas agora está aqui, gente, na igreja, no prédio da PIB de Realengo. Então, divulga, tá? É uma oportunidade única. A gente vai estar aqui aprendendo, né, mais de Deus, aprendendo de teologia, o que significa corpo, alma e espírito. Pastor Nabô, que já passou por esse processo de seminário, sabe muito bem o que é isso. Então, você pode estar tendo a oportunidade de estar aprendendo. Tá? Existem, é claro, os requisitos, mas não tem nada que te impeça de estar começando o seu curso teológico esse ano. Talvez 2023 seja o ano que Deus está chamando você. Para quem que é o seminário? Seminário é para quem tem um chamado, né? Para quem tem aí uma pulguinha da dúvida, né, no coraçãozinho, eu quero estudar mais, eu quero me aprofundar mais. Você pode falar assim, ele até falou, né, de ter 100 pessoas, aí deixa eu fazer a propaganda. Amanhã tem EBD 9 horas, tá bom, gente? Eu vou contar quem está aqui, que vai estar na EBD amanhã às 9. E aí a EBD, ela também ensina a palavra, mas não dá para a gente se aprofundar em alguns temas na EBD, por N razões. E o seminário, querendo ou não, a gente se aprofunda um pouco mais. E eu sempre digo isso para os meus alunos, o seminário não ensina tudo. Talvez a impressão que você vai, quando entrar no seminário, é de que você vai entrar achando que sabe alguma coisa e vai sair descobrindo que não sabe nada. Aí você fala, então qual é o valor do seminário? É que o seminário te ensina o caminho das pedras. Como você vai descobrir aquilo, como é que você vai buscar, que ferramentas você vai ter. Então, se você tiver o interesse, se você tiver o desejo, me procure após a palestra. A gente vai mais daqui a pouco, vamos mudar só um pouquinho aí a dinâmica que a gente colocou do cronograma. A gente já vai passar para perguntas e respostas. E aí, logo após, a gente vai estar fazendo encerramento e descendo para o nosso coffee break, tá bom? Mas, se você tiver o desejo, tivesse falado, eu quero fazer, me procure, tá bom?
e o curso Visionar, que é aberto a todo mundo, tá? Não tem restrição, nada. Então, segunda, terça e quarta, 13, 14 e 15, das 19 às 21h30, é o nosso curso de férias, vai ser o nosso curso piloto do ano letivo de 2023, tá? Investimento, R$19,90, você não pode ficar de fora, amém, gente? Obrigada, meus amores, tá? Podem se sentar. Gente, vamos passar para as perguntas? Quem tiver dificuldade de fazer pergunta ao vivo, eu sei que tem gente que tem vergonha, né? Pode anotar aí, me passar, que eu passo para o pastor, tá? Não precisa assinar, a gente nem vai saber quem foi que fez a pergunta. Agora, se vocês já estiverem muito avançados, assim, né? Muito maduros, aí você pode levantar a mão e falar assim, pastor, a minha pergunta é essa, tá? Pode usar aí o recurso do eu tenho um amigo, uma amiga, um parente, não tem problema. Já que o primeiro é sempre mais difícil, quem vai começar sou eu. Inteligência emocional, existe ou é uma utopia? Como é que você falou a última parte? É utopia? Bom, inteligência emocional existe. O que é inteligência emocional? É a mesma definição de inteligência. É você entender os seus limites, a sua capacidade para lidar com as razões emocionais da sua vida. Nós temos limites, todos nós temos limites. Então, quando a gente entende quais são os nossos limites, nós sabemos lidar com eles. Não, daqui até aqui eu posso ir, daqui para cá eu não posso ir, porque vai atingir partes de mim que vão trazer algum gatilho emocional. Então, inteligência é autoconhecimento e saber os seus limites. Ok? Quem mais quer perguntar alguma coisa? Deixa eu fazer só um adendo. Não existe pergunta que não precise ser colocada. Ah, essa pergunta deve ser besteira. Não. Toda pergunta é importante. Ok? Fica aqui, fico mais atrás. Alô, som. Pode fazer a pergunta. Quem quer fazer a pergunta? Todo mundo tímido. Ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Sobre saúde emocional, sobre teologia, sobre curiosidades da psicologia. Eu atendo na Assembleia de Deus, onde o grupo aqui, pastor Vitor, Flávia, acabei nem citando ele várias vezes, pastor Vitor, Flávia, pastor Richard também dão aula, né? Então, atendo e tem demandas tanto do pessoal secular, no meu consultório, como tenho demandas da igreja. Então, se quiserem perguntar sobre isso também, fiquem à vontade. Isso tudo tem a ver com teologia e saúde emocional. Pronto. O senhor disse que inteligência emocional é a gente saber o nosso controle. Mas a maioria muitas pessoas vivem fazendo besteira e perdendo o controle. Então, ela não tem inteligência emocional, né? Você respondeu já. É exatamente isso. A gente precisa conhecer os nossos limites. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu digo sempre isso. Ninguém me conhece. Posso caminhar mais? Tá, agora ficou benção. Ninguém me conhece, só Jesus, porque o Jorge está aprisionado aqui. Quem fala do lado de fora é o Jorge transformado pelo Espírito Santo, porque o Jorge é bravo, o Jorge é arrogante, o Jorge é agressivo. Eu sou professor de artes marciais, achava que era Bruce Lee, então eu queria resolver tudo na base da pancadaria. Muitas vezes, em experiências espirituais, eu orava para Deus e falava assim, Deus, 10 minutos na carne eu resolvo a palhaçada que está acontecendo. E o Senhor resolve a parte espiritual. Deus nunca deixou. Porque esse Jorge está aqui dentro. E é isso que a palavra de Deus fala. Nós continuamos a ser a mesma pessoa. Só que controlada pelo Espírito Santo. E saúde emocional é isso. É você saber quem você é e não negligenciar isso. Eu sei meus limites. Então tem hora que eu tenho que falar assim, é melhor ir embora, porque eu sei que vai passar dos meus limites e aí eu vou para a carne. Como até aquele pastor falou, foi para a carne, ele ficou com raiva. Então, o que é saúde emocional? Autoconhecimento. Conhecer seus limites e aquilo que você pode ou não fazer. Por exemplo,
A minha irmã, quando eu estou do lado dela, eu me aborreço. Ó, uma sinalização. Tem alguma coisa nessa relação que é um gatilho que você não consegue controlar. Você tem dois caminhos. Ou você passa a buscar o entendimento do que isso está acontecendo, ou se afasta. Ok? Então, é possível sim. E a gente normalmente negligencia. Sabe, eu ouço muito isso. Ah, vai ter churrasco da família, já sei que vou me aborrecer, porque fulano de tal vai estar lá. Gente, então não vai. Ou então, faz o que eu já aprendi com muito tempo, que aí as pessoas chamam de ouvido de mercador. Eu ouço, entra por um ouvido, sai pelo outro, e falam, ok. Nem argumento, porque eu continuo sendo uma mesma pessoa. Isso é saúde emocional. Isso é inteligência emocional, ok? Quem mais quer fazer pergunta? O senhor falou que saúde emocional está ligada à confiança em Deus. Uma pessoa ansiosa ou depressiva falhou na fé? Agora me colocou na posição de julgar, né? Eu não tenho essa condição. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na verdade, quando a pessoa é ansiosa, tá? Aí eu vou falar mais profissionalmente, ela está buscando o inalcançável. O que traz ansiedade? Aquilo que está por vir e que você ainda não sabe o que vai acontecer. Por que você faz isso? Deixa a coisa acontecer. O dia que acontecer, você resolve. É um exercício, não é questão de falta de fé. Apesar que a definição de fé é a coisa mais louca que eu vi na Bíblia, tá, gente? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ou seja, eu sei que vai acontecer. Tá chovendo um pé d'água e eu falo, não, mas tem sol. Eu creio. Aí a pessoa diz, você é louco, está chovendo, mas o sol está lá. É isso que é fé. E ansiedade é justamente quando a gente questiona isso. Será que vai chover? E é o que eu falei aqui no começo. O corpo, o cérebro, o lado emocional, ele não filtra. Ele não vai dizer para você, como é que é seu nome? Aline. Aline, teu lado emocional vai dizer assim, Aline, olha só. Eu vou esperar ver se isso é verdade, depois eu vou reagir. Não. Você mandou a informação para ele, o corpo reage. Aí depois nem acontece. Normalmente a ansiedade é isso. Você tem ansiedade com uma coisa, isso vai acontecer desse jeito. Aí acontece de outro jeito, do jeito que às vezes que a gente queria. Aí tipo, puxa, fiquei ansioso à toa. Por quê? Porque você mandou o comando para o cérebro, ele trouxe a manifestação emocional que não adiantou nada para a situação. Você só teve a carga como se aquilo fosse dar errado. Então você manifestou a doença ou o adoecimento que não era necessário. Então espera acontecer. Espera acontecer. Como é que se trabalha a ansiedade? É não ter expectativa. A palavra que eu uso muito no consultório. Não tenha expectativas. Nem com as pessoas. Parece duro, mas, por exemplo, toda pessoa que eu conheço, para mim, eu vou usar uma palavra bem pesada, não vale nada. O que significa isso? Numa escala de 0 a 10, todo mundo é 0. Sabe por quê? Ela vai construir o seu valor no meu emocional na medida que eu a conheço. Então, por exemplo, eu conheci o pastor Richard. O pastor Richard, pastor da primeira igreja batista em Realengo, então ele, numa escala de 0 a 10, ele deve ser um 8. Aí o pastor Richard é 7. O que aconteceu? Me decepcionei. Porque eu criei uma expectativa maior do que ele é. E 7, para outras pessoas, pode ser ótimo. Então eu prefiro, não. Quem é o pastor Richard? Ok, é 0. Porque se ele for 2, ele é muito mais do que eu esperava dele. Então eu não me decepciono. Então o grande problema que traz ansiedade e muitas vezes leva à depressão é a expectativa. Nós criamos expectativas nas coisas, nas situações, e aí elas não acontecem, e isso, para o nosso emocional, faz adoecer. Então, não é falta de fé. Se bem que fé não é só em Deus. Fé é em tudo. Fé é que a coisa vai acontecer. Então, se você conseguir trabalhar essa questão de vai acontecer, o que tiver que acontecer era o que precisava acontecer.
você tem menos ansiedade. Diga. Essa falta de fé, nem necessariamente precisa ser uma falta de fé em Deus. Você pode perder a fé em si mesmo. Perfeito. Fé não é só fé em Deus. É fé na sua própria capacidade de aceitar as coisas. Eu não tenho uma pergunta, eu tenho um relato. Diga. Eu sempre fui uma pessoa muito confiante em mim, muito certa das minhas capacidades. Eu sempre me exigi muito e sempre fui muito excelente no que eu faço. E ano passado, eu comecei a desacreditar em mim, devido não que eu dependesse, eu nunca dependi de alguém me otimizar para eu poder acreditar em mim. Mas chegou um momento na minha vida que eu comecei a precisar que alguém dissesse para mim que estava legal, e eu não tinha aquilo. Então, de repente, eu comecei a desacreditar do que eu era, da minha capacidade. E eu fui acontecendo vários eventos durante o ano passado. Eu tive vários pequenos problemas que foram se acumulando, se tornando uma grande bola de neve, na qual eu não estava conseguindo mais administrar. Além do fator físico, eu tenho fibromialgia, então os fatores foram causando crises em cima de crises, na qual eu comecei a ficar totalmente incapaz, até nas coisas que eu costumava fazer normalmente. E isso foi acumulando cada vez mais, e eu fui me sentindo cada vez mais incapaz, mais insuficiente, até nas coisas mínimas, até que, em novembro, eu tive um evento coronário, no qual eu fiquei 6 dias num CTI, sem nenhuma causa física, né? Depois de fazer todos os exames, eu passei até por um cateterismo para descobrir qual é a causa da minha... o meu coração, ele chegou a 46 batimentos cardíacos, ele estava bradicárdico, porque ele estava cansado de um estresse do qual eu me coloquei. Então, eu mesmo no CTI, quando começou eu fiz só ecocardiograma, eu fiz 5. Né? E não se achava uma causa física para o meu coração estar daquela maneira. Meu coração ele não conseguia manter um ritmo. Ele chegava a 70, mas depois ele baixava para 40. Chegava a 70, chegava a 56. E não tinha uma estabilidade rítmica nenhuma no meu coração, porque ele estava cansado, sem nenhuma explicação física. Então, no CTI mesmo, eu tive um atendimento com uma psicóloga, e nos 6 dias de CTI, ela me tratou 4 dias, me acompanhando, e para saber o fundo daquela causa, daquele evento coronário, que físico não era. Então, ela me deu um pré-diagnóstico eu estava com um transtorno de ansiedade generalizada, com síndrome de burnout. Eu estava literalmente cansada. E ela me encaminhou para uma psiquiátrica, agora eu faço o tratamento. E, assim, o fundo foi porque eu passei, não deixei de acreditar em Deus, mas eu construí uma dependência emocional muito grande em cima do meu marido, do qual o meu medo de perdê-lo era uma coisa assim tão absurda que eu comecei a criar problemas na minha cabeça com medo de perdê-lo e acabei tendo esse evento de estresse, uma coisa que nem tinha acontecido, mas na minha cabeça eu já estava planejando um futuro desastroso para mim. Devido aos históricos de abandono que eu tinha tanto medo de ser abandonada por ele, que eu adoeci, literalmente, porque eu deixei de acreditar que eu era aquela pessoa tão incrível que ele, em qualquer momento, ele poderia me deixar. Então, quando a gente fala assim, é falta de fé, não precisa ser falta de fé necessariamente em Deus. Você pode perder a fé em si. Você pode se negligenciar das suas capacidades, você pode deixar de fazer aquilo que você fazia com excelência. E é um círculo, porque você deixa de fazer, se sente triste porque deixou de fazer, mas aí você também não tem ânimo para fazer e você entra naquela roda de hamster que você não consegue sair. E todo o meu ano passado foi assim, até esse evento. Então, quando eu saí do CTI, eu falei para ela o que eu preciso fazer para que eu saia disso.
porque eu não quero viver assim. Eu não quero isso para mim. Eu nunca fui assim. E eu hoje me trato com 4 médicos diferentes. E comecei a fazer uma reeducação alimentar, uma coisa que eu não tinha ideia do quanto o que eu comia fazia diferença na minha saúde mental, porque eu comia as minhas angústias, eu comia a minha ansiedade, eu comia as minhas frustrações. Eu comecei a praticar atividade física e hoje, com mais ou menos 1 mês e meio de tratamento, eu comecei no começo de janeiro, hoje eu já não tomo mais remédio para dormir. Eu consigo dormir. Estou fazendo 7 quilômetros por dia. Também eu sou do tipo que mergulha também. Já que é para fazer, vamos fazer. Então, assim, e é isso. A gente tem que voltar a acreditar na gente. Perfeito, parabéns. Olha, passa o microfone, enquanto isso eu vou corroborar com o que ela falou. Ela deu exemplo, é isso aí. Você vê, ela tinha um gatilho, ela se permitiu. E aí é que é interessante a questão emocional. Gente, não precisa ser realidade. Você só precisa crer. Então, por exemplo, um exemplo muito clássico. Minha esposa está me traindo. Emocionalmente, ela está te traindo. Então, você vai reagir como se aquilo fosse verdade, sendo verdade ou não. E aí você começa a adoecer, o corpo começa a responder a essa demanda emocional. E ela conseguiu entender isso. E deixa eu só falar mais uma coisa antes de ouvi-lo. O primeiro passo é a medicação. Todo mundo tem preocupação em tomar medicamentos controlados, ou de psiquiatria, de saúde emocional. Não se preocupe, a medicação ela é temporária. A medicação serve para tratar aquele momento, ou seja, as consequências do seu adoecimento. Ok? Quando aquelas consequências são tratadas, você precisa começar a tratar o que te levou a isso. E aí é o trabalho do psicólogo. Então, o psicólogo vai tratar do que te levou a adoecer, e quando você descobre isso, você interrompe esse ciclo. Mas no primeiro momento, a medicação é para tratar o quê? As consequências daquele adoecimento. Parabéns. De maneira prática e objetiva, como a igreja evangélica naturalmente, que nós estamos falando, pode ajudar na saúde emocional dos seus membros? Ensino. O que está acontecendo na igreja hoje é que está faltando a prevenção. Nossa cultura no Brasil não é uma cultura de muito busca do conhecimento. É o que a palavra diz. Conhecereis a verdade vos libertará. Se nós temos o conhecimento, por exemplo, a Assembleia de Deus, o pessoal aqui conhece lá da DAV, Assembleia de Deus de Augusto Vasconcelos, você vai num culto domingo, você não diz que é Assembleia de Deus. Porque é um culto de palavra, de profundidade. E aí você, perfeito, tem os dias do reteté? Tem. Durante a semana tem os dias de reteté, mas basicamente é ensino. A igreja precisa ser preventiva, ela tem que estar à frente do mundo e não atrás do mundo. A gente espera um mundo. Eu há mais de 20 anos falo sobre a questão de algumas influências do mundo na igreja, algumas coisas que hoje se tornaram muito comuns na igreja, e a igreja espera acontecer para depois tentar tratar. Não, ação preventiva. E a ação preventiva é conhecer a palavra. Se você conhece o caminho, você não se desvia dele. E aí é aquela questão interessante. Por exemplo, se eu pergunto para vocês aqui, como é que eu vou para Campo Grande? Ninguém vai dizer para mim aqui, sai da igreja, não vire à esquerda, não pegue a Brasil no sentido centro da cidade, não chegue no centro da cidade. Alguém me ensinou a ir para Campo Grande aqui? Não. Só disse o que eu não devo fazer. E é muitas vezes o papel da igreja. O papel da igreja fica dizendo o que não pode, em vez de ensinar as pessoas o que elas devem fazer. E aí ensino. Se você diz para ela que o caminho é esse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela entendeu isso, ela introjetou isso, ela emocionalizou isso.
ela vai saber que qualquer outro caminho está fora dessa direção. Então você não precisa ficar falando do pecado. Você tem que falar do caminho da salvação. Ok? Tinha 2 pessoas. 3. Tá. Boa noite a todos. Doutor Jorge, deixa eu fazer uma pergunta para o Jorge. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Seria falta de fé nós colocarmos atendimentos psicológicos dentro das nossas congregações? Por quê? Porque às vezes tem pessoas que já vêm, se converte com problema. E aí não consegue ser tratado aqui dentro no nível que deveria de ser. Porque nem sempre o pastor é um psicólogo, né? E aí não consegue identificar isso. E às vezes as pessoas se afastam porque entram aqui e acham que vai resolver o problema de uma forma rápida, né? Cheguei na igreja, tudo vai ser solucionado dentro da minha casa. E as coisas não vão ser assim. Eu acho que nós negligenciamos um pouco quando nós não temos uns atendimentos psicológicos para esse tratamento. Seria falta de fé esses tratamentos? Não, é falta de conhecimento. É aquilo que a gente estava falando na sua resposta. É uma coisa que se vende na igreja. Por mais que a gente não fale explicitamente, fica implícito. Você vem para a igreja acabar os seus problemas. Gente, a Bíblia em nenhum lugar fala sobre isso. Os problemas vão continuar os mesmos, só que você está sendo amparado pela ação de Deus. Nenhum lugar da Bíblia diz que, não, olha só, vem para a igreja para passar. Então, volta aquela palavra, o quê? Expectativa. Você vem para a igreja cheio de expectativas, elas não se cumprem, aí você adoece mais. A questão da psicologia, que aí é uma questão que a gente comentou sobre a questão de espiritualizar as coisas. Não, Deus vai resolver o meu problema. Quem é o Senhor? É Deus ou somos nós? Eu tinha quando eu pastorei lá em Santa Cruz, eu tive uma irmã que chegou para mim e falou assim: pastor, hora que eu estou com dor de ouvido? Eu falei, perfeitamente. Aí eu orei. No outro domingo ela veio, pastor, continuo com dor de ouvido. Ora, para a dor passar, eu falei assim, irmã, a irmã foi ao médico? Ela falou, não, estou esperando Deus resolver. Eu falei, eu não oro mais, estou fora. Aí ela foi ao médico, voltou na outra semana, a dor de ouvido passou, o que a irmã fez? Eu fui ao médico, viu como é que Deus opera? O grande problema que cria a frustração é essa ideia de que nós somos o Senhor de Deus. Queremos dizer para Deus como Ele vai agir. E aí Ele não age, porque Ele é o Senhor, e aí a gente se frustra. E por isso que muitas igrejas têm essa resistência à psicologia. O meu pastor hoje, que é o pastor Celso, que é o pastor da DAVE, Assembleia de Deus da Augusto Vasconcelos, quantas vezes ele está com atendimento no gabinete, ele manda me chamar, ou depois ele vem conversar comigo e falou, Jorge, e ele é engenheiro, ele é aposentado oficial da aeronáutica, é uma pessoa de uma cultura muito grande, muitas vezes ele manda me chamar e fala assim, tem coisas que eu não consigo resolver, está na tua esfera psicológica, você pode atender essas pessoas para mim? Eu, perfeitamente. Então é ter esse entendimento dos nossos limites. Aí não, algumas igrejas falam, não, Deus vai resolver. Inclusive tem um livro que eu acho muito interessante, eu até cito e passo para os meus alunos, Deus, o maior psicólogo que existiu. Eu passo esse livro para os alunos. E lá ele orienta da busca desse conhecimento. Deus usa, para encerrar essa resposta, Deus usa a ferramenta que Ele quiser, inclusive um psicólogo para te ajudar. Então, quando você diz para Deus que eu não vou para o psicólogo, que eu não preciso, você está dizendo para Deus, olha só, ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Então, a resposta não vai ser de jeito nenhum. Nós vemos na Bíblia alguns homens ou mulheres com depressão, com ira. Jesus, né, também teve episódios de depressão ou ira. Sim. Existe algum personagem bíblico que teve essas características? Vários. E aí é que está a grandiosidade de Deus.
Jesus, no Getsêmani, ele estava tão contrito, claro que a gente usa outros adjetivos para não dizer que ele estava ansioso, que ele estava depressivo, e isso cientificamente é provado, que ele suou sangue. Ele era humano. Isso é normal. Davi era depressivo, tem todo um contexto. E aí é que está a grandiosidade de Deus. Deus usa pessoas imperfeitas para fazer a sua perfeita obra. Porque se eu sou perfeito, o que eu faço é mérito meu. Mas quando eu conheço a minha pequenez, a minha limitação, como os personagens bíblicos, né? Por exemplo, Jesus foi filho de uma prostituta na sua descendência, ou não? Ou vocês não sabem disso? Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Quê? Deus usa as pessoas imperfeitas, eu e vocês, para fazer a sua perfeita obra. Porque se eu fosse perfeito, eu ia dizer assim, não, eu que sou o cara, eu é que faço. Não, eu conheço a minha pequenez, eu conheço o meu limite, e mesmo assim, Deus me usa. Aí é a grandiosidade dele. E a Bíblia não é diferente. Abraão não tinha caráter. Abraão era um cara medroso, sem vergonha, que saiu da terra, foi para a terra prometida e começou a mentir compulsoriamente. Não é minha mulher, é minha irmã. Era um medroso. E Deus usou. Isso, olha que coisa linda. Ele mesmo na sua limitação, a ponto que quando esse percurso de Abraão termina, Deus nem fala mais com ele. Fala com o faraó. Lembram lá na Bíblia? Do faraó ficar escandalizado e falar, rapaz, você está louco? Você está querendo destruir o meu reino? Está querendo que eu seja amaldiçoado? Tu está me entregando a tua esposa, cara. Porque Deus já tinha falado com Abraão, não fala, para de ser mentiroso, para de ser sem vergonha, fala a verdade. Mas ele com medo de ser morto, porque a Sara diz a palavra de Deus que ela era muito bonita, muito vistosa, ele mentia. Era um homem limitado. Mesmo assim, Deus o usou. Davi era um adúltero. Olha quantos problemas comportamentais, além de assassino. Deus o usou. Não vai usar a gente? Ah, não, eu não sou muito bom, eu sou imperfeito, eu estou pecado, eu estou em pecado. Esse é outro problema na igreja. Pecadinho e pecadão. Isso a gente trouxe da católica, né? Que tem pecado que é para a morte, não tem pecado. Aí a gente bota pecadinho e pecadão. Adulterou, está em disciplina. Roubou, está em disciplina. Mas a mentira que está dentro da igreja o tempo todo, fofoca, que está o tempo todo, isso aí é igual, o pecado é igual. Aí uns a gente aceita e outros não aceitam. Quando a gente conhece a verdade, isso tudo acaba. A gente passa a tratar as pessoas pelo que ela precisa ser tratada e não pelo grau que a gente coloca naquilo que ela está vivenciando. Ok? Uma outra pergunta? Fala, pessoal. Se apropriam daquele momento de doença. Assim, eu digo assim, porque se você é diagnosticado com um transtorno, o que é necessário para você tratar esse transtorno? Você precisa fazer isso, isso e isso. Então, você tem que tomar uma decisão de atitude de começar a fazer aquele tratamento. E eu tenho observado, muitas pessoas têm falado comigo que eu tenho depressão há 20 anos. Eu tenho ansiedade há 10 anos. Eu sofro disso há não sei quanto tempo. E hoje eu pergunto, mas o que você fez em relação a isso? Porque eu tenho, parece que você está se apropriando daquela doença como uma bandeira. Eu tenho. E ponto. Não tem uma busca. Né? Porque eu falo assim, se eu te falar que você resolve a sua ansiedade, a sua depressão, apenas de você caminhar e mudar a sua alimentação, você acredita? Mas aí eu não consigo. Aí já é uma questão de a pessoa ficar realmente esperando que Deus faça, né? Que milagrosamente ela vai dormir e vai acordar curada
do que buscar uma cura intermediária, mas que Deus também vai estar operando, porque Deus opera através do médico, do remédio em si, mas a pessoa fica buscando, esperando, sentada, aquela busca milagrosa, que uma hora ela vai acordar e simplesmente não vai sentir mais nada, do que ter uma atitude de mudar, né? Porque é uma atitude comportamental, né? Da mesma forma que a gente se comportou de maneira errada e a gente adoeceu, a gente tem que se comportar da maneira seu correta. nome é? Arlete. Arlete, deixa eu explicar uma coisa. A minha área de especialização é saúde mental, ou seja, pegar os esquizofrênicos, os bipolar. E muitas vezes a gente usa a doença, mesmo esses que são diagnosticados fisicamente, com doenças graves, emocionais, que são fora do seu controle, ele manipula a doença a seu favor. Então, quando você está contando o caso, me vem à mente a ideia de que ser depressivo traz para ela, de repente, aqui conjecturando, traz para ela a atenção que ela está buscando. Então, ela, por exemplo, você diz que tem fibromialgia. Você não parece que tem, porque ela não te domina. Você podia chegar aqui, não, eu sinto dor o tempo todo, isso me é limitante. Ou seja, você está falando isso para o cérebro. Eu ia até botar esse vídeo. Existe um vídeo na internet, no YouTube, que vocês podem assistir, chamado Consciente e Inconsciente, que mostra como você planta sementes no seu inconsciente e aquilo dá fruto. Se você diz que está adoecida e que está doendo, vai doer. Se você diz, não, eu tenho fibromialgia, é igual meu joelho. Eu continuo fazendo todas as coisas, continuo correndo, continuo fazendo musculação, pego pesado. De vez em quando ele trava? Até trava, mas ele não me domina. É um episódio, não é a minha vida. E é exatamente isso. Aquilo que você diz para o cérebro, ele vai reagir. Se você diz que é doente, você vai ser doente. Igual eu tive uma pessoa que eu estava tratando, ele é meu paciente, e ele tem uma perna menor que a outra. Aí ele falou assim, não, eu não aceitei o emprego lá, porque eu tenho essa limitação na perna. Aí eu falei assim, perguntei para ele, você queria trabalhar lá? Não. Só isso. Precisa dar desculpa. Você não queria trabalhar lá. Não era porque você tem uma limitação na perna, não é porque você ia ter que sair tarde da Barra para vir para Campo Grande. Não. A resposta é, eu não queria trabalhar lá, não gostei. Perfeito, acabou. Quando você começa a colocar as outras circunstâncias, você não está só colocando para a pessoa que ouve, você está colocando para o teu cérebro. E colocou no teu emocional, ele passa aquilo que não é, que a gente chama de crenças limitantes, aquilo que não é uma limitação passa a ser. Ok? Exatamente. Quando o paciente chega com o diagnóstico pronto, a primeira coisa que eu falo para ele, você não é isso. Porque é uma coisa que todos nós fazemos. Aí eu falo, não leiam bula. Porque aí tu lê as contraindicações, aí tu começa a manifestar as contraindicações que você nem ia ter. Mas como você leu lá, que eu tomo esse remédio, vai ter dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. Porque você já chamou para o teu emocional e falou, esse remédio vai estar o gatilho para dar dor de cabeça. Aí a dor de cabeça fala assim, ok, então vou fazer dor de cabeça. Então eu trabalho a pessoa sem diagnosticar. Você me dá um diagnóstico? Eu falei, não. Você pode estar hoje e amanhã pode não estar. Então, no máximo que eu falo é chamado de princípio diagnóstico. A gente acha que você tem isso, mas você não é isso. Você é aquilo que você determina ser. Porque é isso que o cérebro vai fazer. Fala, meu pastor. Gente, boa tarde a todos. Nós vamos para a última pergunta. O João ali levantou o braço. Logo após nós vamos encerrar, tá bom? E temos o coffee break. E também temos o sorteio do livro. Tá bom, gente? E aí o pastor Jorge deve ficar mais um pouquinho aí, pelo poder da palavra. Ele vai ficar mais um pouquinho, não é isso? Nós vamos descer, tá bom? Aqui embaixo. O coffee break vai ser aqui embaixo. Também quero dizer que o ICP
Instituto Cristão. Isso aí. Está lá com uma livraria, uma pequena livraria. Então visite ali o estande de vendas, né, que tem vários livros ali que de repente você quer um. É uma benção. Eu conheço o irmão, é uma benção. E ele está sempre conosco aí. João Daniel. Fala, Jorge. A minha pergunta é... Fala. Ai, caramba. Qual é a melhor forma de lidar com as adversidades da vida? Seja com pessoas difíceis, com situações difíceis em relação a tomar decisões. Qual é a melhor forma de lidar com isso? Quais tipos de mentalidade eu tenho que ter? Liga o dane-se. Resolve tudo. Pessoa te irritou? Dane-se. Não aconteceu do jeito que eu quero? Dane-se. E isso é real. Porque você está dizendo para o cérebro assim, olha, eu vou ser feliz independente das circunstâncias e das coisas que aconteçam. Liga o dane-se. Ok? Obrigado. Eu queria agradecer ao Jorge, não vou chamar de pastor nem de nada, ao Jorge, foi meu professor e também meu amigo também, pessoal. E eu queria agradecer porque, como a Flávia disse, sempre quando a gente pede, ele com muito carinho está aqui. E eu queria ressaltar que o Jorge também atende aqui na igreja. Então, procure a Flávia, que ela tem feito a agenda dele. No momento ele não está aqui porque não tem um número suficiente aí de pacientes. Inclusive nós estamos encaminhando alguns lá para a DAV. Mas assim que tiver um número aqui, mínimo, ele vai voltar ao atendimento aqui, aqui na igreja. Eu queria pedir que você ficasse de pé. A Fernandinha está ali. Gente, você pode vir para cá? Fica aqui na frente. Vou pedir a Fernandinha para tirar uma foto, então sobe todo mundo. Por favor, sobe todo mundo. Antes disso, calma aí, só um minuto. Desculpa, gente. Nós temos o sorteio de 2 livros, tá bom? Eu vou pedir a alguém, deixa eu ver aqui o... Cadê o Danielzinho? O Danielzinho está aí? Não, o pequenininho está aí não. Vou falar. Não, é o pequenininho. Fala o Jorge. Jorge, fala um número de 1 a 24. De 1 a 24. 24. Rosália Leal de Castro. Não está aí, perdeu. 1 a 23. 12. Arlete. Uhul. Arlete, aguarde que o seu livro chegará em suas mãos. De 1 a 23 menos o 12. Número 6. Marcelo Jorge Nabor. Aê! O pastor Nabor ganha todas, cara. Gente, eu queria... Isso aí é toque, tá bom? Na próxima palestra a gente vai falar só sobre toque. Então, já diagnostiquei como toque. Vamos subir, gente? Eu vou pedir a Fernandinha se ela puder me ajudar a tirar uma foto para a gente registrar esse momento. Você que nos visita hoje, estou vendo aqui 2 jovens ali, Deus abençoe. Pode subir também, por favor? Patrícia e Priscila, a Ana também que nos visita. O Jorge. Gente, todo mundo. Vem, Ivone.
Pode deixar. Não, pode deixar aí. Não, traz. Hã? Queridos, muito obrigado a todos. Eu gostaria de orar nesse momento. E logo após nós vamos deixar vocês bem à vontade aí com o Jorge. Tá bom? Oremos. Senhor, muito obrigado por todos que estão aqui. Obrigado pela vida do pastor Jorge. Obrigado por cada família aqui, pela vida do Betel. Que o Deus tem vindo para esse lugar e que o Senhor conduza tudo de acordo com a sua vontade e o seu querer. Muito obrigado por tudo que ouvimos. No nome de Jesus que oramos. Amém.